Tarde, muito bem-vindo, pensador, filósofo, professor Tiago Landim. Muito boa tarde, João Hilário, boa tarde a todos os radiovintes. Bom, dizer que eu estava acompanhando aqui toda a celeuma causada por essa discussão, né, e dar meu testemunho primeiro, antes da gente entrar no bate-papo filosófico, sobre o tema de hoje, o mal todo de uma vez e a bondade a conta-gotas. Eu trouxe essa questão, João, baseado, de certo modo, no livro do Maquiavel, O Príncipe. Né? O Maquiavel vai dizer, né, num dos conselhos para o governante, de que as pessoas elas costumam se lembrar da maldade, da violência com que ela foi tratada, então ela tem uma memória muito acesa da maldade que recebeu e costuma ter uma memória muito curta da bondade que recebeu. E aí o conselho dele para o governante, por óbvio, né, já que ele está dizendo, bom, eu constato isso, eu já dizia que o Maquiavel, ele faz um estudo científico sobre a política. Então ele diz, olha, eu vejo assim, quando os políticos fazem uma coisa ruim, o povo não esquece. Quando os políticos fazem uma coisa boa, o povo tende a esquecer. Aí o conselho do Maquiavel seria, partindo desse pressuposto, em sendo verdade isso, é de se supor que um bom governante deveria, se for fazer alguma maldade, alguma coisa desagradável ao povo, na época lá, né, que faça a maldade toda de uma só vez, logo no início. Por quê? Porque as pessoas vão sempre se lembrar de que ele, por ser terrível, e aí ele está pressupondo, claro, uma pessoa que não é eleita, né? Ele está pensando uma pessoa que vai tomar o poder e vai ficar para sempre naquele poder. Então, ele mostra quão terrível ele é e as pessoas passam a temê-lo, né? E aí ele vai fazendo o resto da vida, né, do seu governo, ele vai fazendo coisas boas e aí o povo vai amá-lo. Né? Porque aí vai na perspectiva a pergunta, o governante deveria ser temido ou amado? Ele diz, de preferência, já que o governante naquela época era definitivo, era um rei, um príncipe, né? Ele deveria ser, em princípio, temido, porque ao ser temido ele seria respeitado. Mas, ele diz, o melhor é que ele possa ser temido e amado. E aí ele dá essa dica. Então, num primeiro momento, dizer para você isso. A temática antiga é que a pessoa valia pelo medo que podia causar. Exatamente, exatamente. Isso é uma das coisas mais terríveis da antiga política, não é? Os políticos valiam muito pelo medo que podiam causar. Por isso, o Saddam Hussein chegou a ser idolatrado. Exato, no Iraque, exato. Não é? O Hitler pelos alemães, exatamente, né? Mussolini, né? Mussolini na Itália, Franco, né? Pinochet, né? Então todos esses depois foram defenestrados pelo próprio povo quando o povo acordou, não é? Exato, exato. Um certo tempo, quando outras vozes surgiram, quando o povo acordou, olha o que aconteceu a Mussolini, o que aconteceu a Saddam Hussein, o que aconteceu a Hitler, não é? Exato. O que aconteceu ao Gaddafi, não é? Gaddafi, e aí, João, o rádio ouvinte pode dizer, poxa, por que o Tiago está trazendo isso? Exatamente para a gente refletir. Ainda tem no mundo. Refletir. Ainda tem no mundo. Exato, João. Governantes que colocam, João, e aí é uma coisa... Governantes de direita e governantes de esquerda, não é? Tem no mundo. Exato. Pessoas que querem valer pelo medo, pelas ameaças, pela voz forte, por ser machão, por ser turrão, por ser durão, não é? Por defenestrar as instituições, por desancar as instituições, não é? Por tentar um poder absoluto da sua palavra, da sua voz. Exatamente. Isso existe no mundo. Exato. E aí, assim, eu vou usar uma expressão bem típica do Murilo Siqueira, agora fazendo cavalo de pau, né? Mudando completamente isso, assim. Por que é que eu trouxe isso? Para que a gente pense no contrário. Porque, como você muito bem diz, e aí, de novo, registro, toda vez que eu jogo a coisa, João, eu estava pensando, a gente não combina o roteiro, Rádio Ouvinte, mas eu vou seguindo uma coisa, e aí, de repente, parece que João leu o roteiro que eu tinha preparado, porque João vai dar um passo lá na frente,
que me faz pegar o ponto seguinte ao que eu estava querendo. E assim, eu fico muito feliz disso, mas não é por outra coisa. Né? É porque João é conhecedor de toda essa linha de estudo, de discussão. Então, João, exatamente porque o povo defenestra isso, nos dias de hoje, esse político, ele teria exatamente o contrário. Né? Como não é um político que toma o poder, que se impõe pela arma, pela lei, pela dor, né? pela arte da guerra, né? Que herda, etc. O que é que as pessoas ficam? As pessoas ficam exatamente temendo um político que seja um político terrível, um político que faz maldades, um político que faz coisas ruins, um político que não faz coisas boas. E aí o que é que acontece? Aí acontece o que nós vemos aos borbotões nessas eleições do Brasil, que as fake news vão fazendo com que a antipatia em relação a um determinado candidato seja estabelecida, porque o candidato oposto a ele começa a dizer, olha, cuidado que o fulano vai fazer isso, cuidado que o cicrano vai fazer aquilo. Né? A gente geralmente via, eu estava conversando esses dias, João, com um membro do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. A gente tem um grupo, Democracia e Razão, tem até uns vídeos, ele entrevista muita gente lá do Público Nacional, e ele dizia, essas coisas eu nunca tinha visto. Eu dizia, depois, doutor, a gente vê aqui com muita propriedade nas disputas municipais. Geralmente acontece de, sei lá, o João aqui está candidato e chega um opositor a João, começa a falar mal do João, a mentir, a fazer fake news por João, espalhar mentiras, e o João corre, né? E aí, estou falando do João porque João está aqui, não vou o fulano, né? Então, o fulano passa o tempo todinho das eleições tentando desmentir aquelas mentiras que foram ditas. E a mentira vai nessa linha. Cuidado, quer dizer, se por um lado, para Maquiavel, o político que impingia medo, ele fixava o poder, hoje o político que o povo tem medo, o povo começa a fugir dele. Então as pessoas têm que tomar bastante cuidado com essas mentiras que se espalham por aí, né? Por quê? Porque tem muita gente que quer fazer com que a nossa decisão do voto, João, se dê pelo medo ou não poderia dizer aqui, pela veneração, o endeusamento em relação a determinado político. Bom, tem uma máxima, uma frase muito antiga que diz que nunca se mente, atribuída a um oficial alemão, né, o Otto von Bismarck, né, Isso. Antigo, muito antes de Hitler e tudo, e nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. Pois é. A gente está vendo uma guerra atualmente, né, e aí se tem um ataque violento, por exemplo, a um hospital lá na Ucrânia, a Rússia diz que foram os ucranianos que atacaram para incriminar os russos. Para recriminar os russos e assim por diante. Né? Exatamente. Quer dizer, o jogo de mentiras, de fake news. Nas eleições americanas de 2018, isso ficou bastante, não é? Ficou bastante claro nas eleições, as últimas eleições americanas. Até o cara que é acusado de ser o manda-chuva das fake news, que teria alimentado também aqui no Brasil, não é? Uhum. O Steve Bannon foi condenado ontem a 4 meses de prisão nos Estados Unidos, não é? O guru do Trump e do Bolsonaro. Do Donald Trump, e também aqui no Brasil, atuou também aqui nas eleições do Brasil em 2018, foi condenado ontem nos Estados Unidos a 4 meses de prisão. Então, as fake news, elas são devastadoras, porque uma atrás da outra, aí o outro vai e faz a mesma coisa também, né? Exato. O Tribunal Superior Eleitoral dá direito de resposta no candidato do outro, no candidato do um, não é? Mas uma coisa incrível agora, que está acontecendo na política brasileira. A degradação na política brasileira chegou, digamos assim,
ao top, né? A degradação, a fake news. As eleições desse ano pode ser que interesse alguém, evidentemente, né? Pode ser que interesse, mas está realmente pela hora da morte, como se diz. Está. Né? Não, e assim, nós nunca tivemos, você está coberto de razão, nós nunca tivemos assim, paradoxalmente, nós nunca estivemos diante de uma eleição tão importante, né? A gente já tratava disso no bate-papo filosófico passado, né? Nós precisamos defenestrar qualquer perigo em relação à Mata Amazônica, em relação aos 30 milhões de pessoas que estão passando fome, etc., etc., o desemprego que está absurdo no Brasil. Então, assim, nós nunca tivemos uma eleição tão importante, em contrapartida, nós nunca tivemos uma eleição de tão baixo nível de discussão. E aí, João, eu estava até me lembrando aqui, em relação a essa história das fake news, quer dizer, há determinadas... Quando você compreende, né, eu falava de você que tem uma vasta experiência, tanto da teoria como da prática da política, mas tem gente que está, às vezes, lá no rush, né, no establishment, né, no grosso do comando central, e que, não entendendo de política, às vezes faz soltar, faz escapulir algumas coisas que absurda, né? Assim, uma bomba, né? Ontem mesmo a gente soube, por exemplo, que o ministro da Economia deixou escapar que o projeto dele é exatamente desvincular o salário mínimo dos índices da inflação. E aí foi uma bomba, quer dizer, como é que... Acho que todo mundo diz assim, caramba, esse aí não entende de política, da arte da política, né? da arte de dizer apenas os benefícios no momento em que está prestes a eleger e tal. Mas, na realidade, ele é um técnico, né? Ele fala dos projetos que estão lá. De tal sorte que hoje eles tentaram até remediar essa situação. Não, vamos desvincular porque a gente quer um salário mínimo maior e o povo que não é besta nem nada diz, não, peraí, para botar um salário mínimo maior não precisa desvincular do que seja o básico, né? E aí... O projeto 3T que é discutido lá no Ministério, tudo, né? Chegou ao conhecimento da imprensa, projeto de desvincular, desindexar e descarimbar o orçamento e não reajustar o salário pela inflação. Né? Exatamente. Já que nos últimos 4 anos o salário não teve ganho real, ou seja, só corrigiu a inflação. Exatamente. E não teve ganho real, ou seja, não teve aumento acima da inflação. E isso não faz a economia girar, não faz o comércio vender, e isso faz com que os empresários acabem não podendo pagar mais, porque também não tem movimento, porque também não tem dinheiro circulando, a não ser agora. Nós estamos vendo isso. Mas o Paulo Guedes já desmentiu, já disse que não é bem assim, e que é apenas um estudo, e que confirma que existe esse plano de desvincular, desindexar e descarimbar. E isso é aquela coisa, faz o mal todo de uma vez e depois Exato. Vai tentando fazer alguma coisa boa. Né? Exato. Não, e o problema, João, é assim, nesse momento agora, eu vejo até, de certo modo, uma coisa invertida do conselho do Maquiavel. Passaram-se 3 anos sem fazer bem nenhum, e assim, nas portas das eleições, você vê uma série de benefícios, porque o povo se esquece da bondade, então vamos fazer todas as bondades de junho até as vésperas da eleição, vamos fazer tudo. É uma coisa ruim, viu? Na política existe muito isso, Tiago, existe muito isso. Muitos governantes, não é? Que têm muito poder nas mãos, né? Deixam ficar quanto pior, melhor, no começo, Sim, no meio, exato. e do meio para o fim, e quando chega no fim, ele dá digamos assim, faz benesses grandes, porque em política vale muito essa coisa de estar crescendo, né? De estar crescendo, de estar melhorando, né? Vale muito também, né? Vale você fazer 4 anos de governo, de benesses, de tudo para a população, né? Mas essa coisa de castigar no primeiro, no segundo, no terceiro ano, fazer muita coisa
digamos assim, da agenda em ruim, benefício, né? fazer muita coisa que pode ser considerada boa no último ano, isso vale muito e dá um astral novo nos candidatos, seja de direita, seja de esquerda, Sim. seja de tudo. No momento está acontecendo aqui no Brasil. Mas há uma certa máxima em alguns políticos. Faz o mal todo de uma vez no começo, depois... Agora, só uma coisa para a gente ir indo para o final, João, do nosso bate-papo de hoje, né? Mas assim, eu fico imaginando, né? Você já falando da Câmara, do Poder Legislativo, você inclusive deu testemunho aqui que já administrou com a Câmara contra você e conseguiu fazer isso de uma forma muito dialogal, muito boa, né? Eu fico imaginando assim, né? Porque agora nós temos um Senado e uma Câmara de Deputados, cuja maioria esmagadora é do atual presidente. Que não é difícil para um presidente da República, em determinados, na maioria do tempo, não é difícil ter maioria no Congresso Nacional. Sim. Muitos tiveram. Mas deixa eu te provocar, João. O Lula teve maioria, a Dilma em determinado momento teve, o Fernando Henrique teve. Sim, no começo até o Collor teve, o Collor de Mello teve. Sim. O presidente Michel Temer teve também. O Itamar maioria. também tinha. O Itamar teve. Agora o Bolsonaro também tem maioria na Câmara e no Senado, porque não é difícil para o governo ter maioria, porque o governo pode demais. O governo federal pode 1000 vezes mais do que um prefeito, evidentemente, não é? Sem dúvida isso. Então não é difícil para um presidente da República no Brasil ter maioria na Câmara. Todos tiveram em determinados momentos, né? Mas deixa só. A Dilma, quando perdeu maioria, lá foi caçada, não é? Eu tô me pinicando, gente, para fazer aqui uma provocação a João, porque a experiência de João vai ser muito importante nesse final agora do bate-papo, como também tem ajudado muitos outros. João, o que né, pegando essa questão da maldade toda de uma vez e a bondade a conta-gotas, o governo que tem a absoluta maioria no Congresso para o próximo mandato, não é? Se ele já passou esse tempo todinho já sinalizando todas as maldades e a bondade a conta-gota, eu fico imaginando a quantidade de coisas que esse homem pode fazer de mudança, inclusive na própria Constituição, de propostas de emendas constitucionais. Ele já sinalizou da possibilidade, que não está enterrada, de aumentar o Supremo Tribunal Federal, né? Já andou sinalizando outras coisas. Se ele quer aumentar o Supremo, certamente que quer mais ministros indicados por ele. E dele, exatamente. Mas assim, a pergunta que eu queria jogar para ti, não seria, e aí, independentemente de ser partido A, B ou C, não seria mais inteligente para o povo se prevenir das possíveis maldades em um segundo mandato, que já está sinalizando, por exemplo, essa história da desindexação do salário mínimo? Não, está na pauta, não sei o que, está recuando, mas está na pauta. Ele tem a possibilidade real de fazer isso e muitas outras questões. Não seria mais prudente, já que eu coloquei a esmagadora maioria da Câmara e do Senado, de um lado, eu eleger o outro para pelo menos eu segurar? Assim, eu estou falando independentemente de ser... vamos pensar não Bolsonaro e Lula, vamos pensar o prefeito fulano, eu elegi a Câmara. No país, Tiago, não é um assunto específico desse que elege ou que derruba presidente. Sim. Mas, assim, não é um assunto específico do Tiago e tudo. O que é importante é que a gente ressaltar que o que elege mesmo o político é a simpatia que ele pode ter para com o povo. Sim. E indicadores econômicos no Brasil. Indicadores econômicos. Às vezes, quando há um político bastante turrão, ele também pode gerar ódio e amor. Né? Entendi. Ele pode gerar amor e ódio. Mas o que de fato elege é a situação econômica do país. Não é? Isso foi assim no Plano Cruzado, quando o país estava
estava um caos de inflação. Aí o governo congelou todos os preços no plano cruzado, na época que ia ter eleição do governador, e simplesmente o presidente e o seu partido elegeram todos os governadores do país. Exato. Somente um de Sergipe que não foi desse tudo, não é? Então, o que elege de fato é a questão econômica, a questão financeira da população, a questão econômica. O que elege o que derruba. E aí o atual governo vê isso, não é? E mirou nessa parte econômica do fim, tentando diminuir os preços da gasolina que estavam pela hora da morte. Diminuir artificialmente, né, João? Porque então, segura um monte de coisa aí. Então, mas essa é a coisa. A população avalia muito a questão de momento, não é? Sim, a eleição é muito coisa. Como as próprias pesquisas eleitorais são coisas de momento, não é? Num dia, 2 dias podem mudar, podem ter vertente, pode aumentar a maioria, pode diminuir a maioria. É muito natural, é absolutamente natural disso. Mas o tema que você trouxe hoje, o mal todo de uma vez e o bem a conta-gotas, vale para uma máxima política em muitos lugares do mundo. Nosso querido Tiago Landim, que volta na próxima sexta-feira com o nosso bate-papo filosófico, nosso grande Tiago Landim. Pois é, João. Então, muito obrigado a todos. Confirma-se, então, que talvez Maquiavel tenha razão em aconselhar as pessoas a olhar para essa questão do bem e do mal. Não que o governante deva fazer o bem ou o mal, mas que as pessoas devam ficar antenadas para a prática do governante nessa... porque, assim, partindo do pressuposto que os políticos podem pensar que o povo gosta, né, tem pouca memória para o bem e tem muita memória para o mal, pode ser que os políticos enganadamente pensem nisso. Então fica para a gente, a população, eu não estou falando para a política, eu estou falando para as pessoas, né, que é sempre bom a gente ficar percebendo se o político está fazendo a bondade por convicção, por projeto, né, por objetivo da sua plataforma ou apenas para ganhar o voto. Então, grande abraço, João, grande abraço a todos os ouvintes. Até sexta.